Agora eu sou plateia, quem vai pilotar a máquina do som é o pastor Júnior. Vamos lá, pastor, é contigo. Ouvintes da Rádio Alternativa FM, sejam muito bem-vindos aqui com a gente nessa manhã. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente, ouvindo o nosso programa, e a gente deseja do fundo do coração que a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Puxe uma cadeira aí, senta à mesa e vem com a gente para mais um Papo sobre Deus. E aí, Sidney? Sidney hoje está com a gente aqui nesse papo. Sidney é um amigo, companheiro aí de caminhada, é autor de um bom livro, um livro maravilhoso, Porque Pessoas Boas Sofrem. Fui muito abençoado pela leitura desse livro, e o Sidney está com a gente aí hoje. É um prazer enorme, Júnior, estar aqui. E se você quiser saber mais informações sobre o livro, é só acessar lá no nosso Instagram, Sid Chave, tá? Acessa lá que você tem mais informações. Mas a gente está aqui não para falar do livro, a gente está aqui para tratar de um assunto legal. Você falou, Júnior, que o nome, né, do que a gente está fazendo aqui é Papo sobre Deus. Uhum. Mas parece ser um pouco complexo falar sobre Deus, Júnior, porque muitas pessoas ainda não sabem quem é Deus. Na verdade, muitas pessoas até têm uma visão bem definida sobre Deus. Por exemplo, muita gente acha que Deus é um velho de barba branca, com um raio na mão, doido pra matar, jogar na cabeça daquele que peca, daquele que erra, daquele que faz. Você vacilou? Deus está pronto para jogar um raio na tua cabeça. Muitas pessoas, Júnior, têm essa visão sobre Deus. Então, se a gente vai começar aqui um papo sobre Deus, eu acho que a gente poderia apresentar esse Deus sobre o qual a gente vai falar para os nossos ouvintes. O que você tem a falar sobre ele? O velho de barba branca é boa. Na verdade, velho de barba branca sou eu. Eu sou o velho de barba branca. Deus não tem forma, Sidney. Deus é espírito. Uma vez Jesus estava com uma mulher samaritana num poço, e aí ela perguntou a Jesus: olha, Jesus, os judeus costumam adorar a Deus lá no templo, lá em Jerusalém. Nós, samaritanos, costumamos adorar no monte. Quem está certo? Jesus falou: olha, o lugar não importa. Importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus não tem forma. Deus não tem barba, Deus não tem mão. Quando a gente fala assim, as mãos de Deus estão sobre você, os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra, os ouvidos de Deus estão atentos para ver. Na verdade, isso é uma linguagem antropomórfica, mas isso aí é um papo para outro dia. Mas Deus é espírito. Para a gente começar a pensar sobre Deus, a gente precisa entender que Ele é um espírito. A nossa mente às vezes buga tentando entender isso. Mas Deus não tem uma forma definida. Então, tira da nossa cabeça essa imagem de que ele é um velhinho de barba branca. Como eu disse, o velhinho de barba branca sou eu. E o velhinho de barba preta é você. Sim. Agora, eu caminho com você, né, Júnior? A gente, amigo, a gente vira e mexe, tá pela cidade passeando aí junto, comprando alguma coisa, enfim. Você tem algumas características muito, muito pessoais, muito peculiar. E eu queria que você apresentasse algumas características sobre Deus. Então, Sidney, eu tenho uma personalidade específica. Você tem a sua, o William tem a dele. Cada um de nós temos as nossas características pessoais. E eu agradeço demais a Deus o fato de a gente poder mudar. Nós somos mutáveis. O Júnior de hoje, ele é e tem que ser melhor do que o Júnior de ontem. Hoje, eu pego pregações minhas de 5 anos atrás e eu rio delas, entendeu? Por quê? Porque o Júnior evoluiu. E cada um de nós temos que viver essa evolução. Faz parte da caminhada humana a gente evoluir. Tem um versículo que diz: o caminho do justo é como a luz do dia, que vai brilhando devagarzinho até chegar a ser dia perfeito. A gente tem que viver essa evolução. E eu agradeço a Deus demais por viver essa evolução. Eu sou mutável. E ai de mim se não fosse mutável. Se eu continuasse praticando hoje os mesmos erros que eu praticava no passado. Ai de mim. Júnior, interessante o que você falou, mas o papo não é um papo sobre Júnior ou papo sobre Sidney. O papo é papo sobre Deus. Então, assim, o que tem a ver... glória a Deus, né? Maravilhoso o fato de todo ser humano poder mudar. Isso é um atributo nosso, isso é maravilhoso para mim. Eu também olho para a minha vida anteriormente, eu falo, rapaz, como eu amadureci e espero amadurecer, melhorar e mudar. Mas o que tem a ver o fato de nós mudarmos com o papo sobre Deus? O que isso tem similaridade? O que é comum nesse papo que nós estamos sobre Deus? Sidney, sabe o que é maravilhoso? Deus é imutável.
Deus não muda, brother. Glória a Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã. Ele não muda, ele não... Tiago, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que... 17, Tiago 1, 17, diz que todo dom perfeito vem de Deus, no qual não há variação de mudança. Deus não pode mudar. E pelo fato de Deus não mudar, isso mostra o quê? Outro atributo de Deus, a perfeição. Por que Deus não muda? Porque ele é perfeito. Ele não tem o que melhorar. Eu vou melhorar até o último segundo de vida, de existência minha. Eu vou melhorar, eu vou evoluir, eu preciso. Nós, seres humanos, precisamos. Deus não. Deus, ele já alcançou, ele já não alcançou, ele é. Porque quando eu falo alcançou, ele um dia não foi. Não, ele sempre foi perfeito. E um ser perfeito não tem o que melhorar. Ele não pode melhorar, ele não pode piorar, por isso ele é imutável. E a gente pode confiar nessa imutabilidade de Deus, e isso traz segurança para nós, que o servimos, que decidimos viver para ele. Entende? Perfeito. Você falou, Júnior, que Deus, ele além de ser imutável, ele é perfeito. Mas também tem outros atributos de Deus. Ele é onipotente, ele é onipresente. Onipotente, ele tem todo o poder. Onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Ele é eterno, ele é bom. E, Júnior, eu acho muito complicado falar dos atributos de Deus. E talvez, não é nem que eu ache complicado, talvez quem esteja nos ouvindo ache complicado juntar a imutabilidade de Deus, ou seja, Deus não muda, e ao mesmo tempo dizer que Deus é bom. Pois muitas pessoas acham assim, olha só, vamos dar um exemplo. A pessoa foi lá e comprou um carro. Rapaz, Deus é bom, graças a Deus eu comprei um carro, como Deus é bom. Aí o carro quebrou, como Deus é ruim, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Nasce uma criança, olha como Deus é bom, nasceu uma criança, morre uma avó, Deus me odeia, levou minha avó. Então parece que Deus está sempre mudando. Eu não sei se os nossos ouvintes, diante disso que a gente está falando, conseguirão conciliar, Júnior, a bondade de Deus com a imutabilidade de Deus, porque parece que Deus está sempre mudando. Essa pergunta sua é muito boa. Tem muita gente que quando olha para a Bíblia, Cid, acha que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, que mandava matar e fazia um monte de coisa, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Tem muita gente que acha que tem dois deuses na Bíblia, o Deus mau e o Deus bom. O que a gente precisa entender é que Deus tem outro atributo muito importante, que é a justiça dele. Deus é justo. E Deus não é justo como os juízes da terra. Os juízes da terra às vezes se corrompem pelo dinheiro, né? E dão sentenças corrompidas. Deus não, Deus é um justo juiz. E Deus, sendo um justo juiz, ele exerceu esse juízo, só que não em nós. Ele exerceu esse juízo na pessoa de Jesus. E aí, quando Deus decide aplicar em Jesus a sua própria justiça, a gente tem outros atributos de Deus, que é a graça e a misericórdia. Quando Deus, em Jesus, cumpre a sua justiça, a gente tem a paixão de Cristo, que é conhecido por todo mundo. Aquele filme do Mel Gibson mostrou com muita veracidade o que Jesus passou. Foi o filme que mais se aproximou do verdadeiro sofrimento de Jesus. Ali na paixão de Cristo, a graça e a misericórdia de Jesus de Deus foram reveladas. Só para a gente entender o que é misericórdia. Por exemplo, meu filho não se importa com os estudos, sabe? Abandona as aulas, não leva o estudo a sério. Chega no final do ano, o que acontece com ele? Repete de ano, né? E aí, o que seria certo eu fazer? Aplicar um castigo, para que ele possa aprender a lição e no ano que vem se esforçar melhor. Só que aí, vamos supor que eu decido agir de misericórdia com ele. E eu não aplico o castigo sobre ele. Ao invés de aplicar um castigo sobre ele, eu chamo ele e digo assim, meu filho, você não fez o que você deveria fazer. E a consequência desse ato é você repetir de ano, mas eu não vou te castigar. Eu vou agir de misericórdia com você. E aí, além de eu não castigá-lo, além de eu agir de misericórdia com ele, eu ajo com ele com graça. Filho, além de você não estar de castigo pelo erro que você cometeu, eu vou te dar aquela bicicleta elétrica que você quer. Aquela que você está vendo todo mundo andar na rua, eu vou te dar essa bicicleta de presente. Sério, mas eu não mereço. Eu sei que você não merece, mas eu vou te dar. Isso é o conceito de graça que Deus agiu com a gente. O Deus, que muita gente diz que é mau do Antigo Testamento, resolveu, no seu Filho, cumprir a justiça dele. E nesse cumprimento da justiça,
ele demonstrou a sua graça e a sua misericórdia. Ele não dá àqueles que aceitam o seu Filho Jesus como Senhor deles, ele não dá a eles o que eles merecem, que é a morte eterna. E além de não dar a eles a morte eterna, ele dá de presente, graciosamente, a vida eterna. Ô Júnior, eu ouvi o último papo sobre Deus que teve aqui, que você estava com a doutora Cristina, e você falou justamente sobre isso. Você falou que o homem escolheu seus próprios caminhos. E depois do homem escolher seus próprios caminhos, o homem pecou, o homem se distanciou de Deus. E aí, Deus precisaria fazer justiça. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então o que você está dizendo é que todos nós, inclusive eu e você que estamos aqui, merecíamos a morte, mas Deus na cruz imputou sobre nós a misericórdia e a graça. E não só a nós, ele imputou a todos quantos quiserem a misericórdia e a graça. Júnior, isso é maravilhoso. E aqui eu estou conhecendo, nós estamos construindo e conhecendo um Deus que talvez muitas pessoas não conhecem. Talvez muitas pessoas não conheçam esse Deus gracioso e esse Deus misericordioso. Então vamos só recapitular, Júnior. Os atributos que vamos recapitular. Olha só, você está dizendo que Deus é espírito, ele não tem uma forma, Deus é perfeito, Deus é imutável, ele não muda para melhor, para pior, não tem como ele mudar porque ele é perfeito. Ele é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso, gracioso, bom, e a bondade de Deus é independente do momento em que eu esteja vivendo. Na verdade, se a gente for parar para pensar, Júnior, veio isso aqui agora na minha mente. Se a gente for hoje, você ouvinte, eu que estou aqui, eu não sei onde você está agora, mas se a gente olhar para o céu, a gente vai ver a misericórdia de Deus. Se a gente respirar, a gente gosta muito de falar isso, e você fala isso muito bem, porque você, quando teve Covid, aquela pandemia que, sabe, que destroçou corações, arrebentou famílias, você não conseguiu respirar. E aí você já falou isso uma vez lá na igreja, você falou assim, Sidney, só valoriza o respirar quem um dia não teve como respirar. E talvez você, ouvinte, passou por isso. Olha como a misericórdia de Deus se renova. Olha como a graça de Deus se renova. Você respira, você está nos ouvindo. Se a gente for listar a misericórdia de Deus, a gente vai ter mais motivos para perceber que Deus é bom do que mal. Mas, Júnior, teve uma coisa que você falou assim, Deus é eterno. E aí isso buga um pouco, porque a gente não conhece pessoas eternas, né? Você conseguiria pincelar aí e dizer pra gente o que significa a eternidade de Deus? Pelo fato da gente ser criatura, Sidney, a nossa mente ela não consegue alcançar algumas coisas transcendentes. Uma criatura dificilmente consegue prescrutar a mente do Criador. Mas vamos tentar caminhar um pouquinho aqui. Quando a gente diz que Deus é eterno, é porque Deus não teve início e não terá fim. Ele é o alfa e o ômega, que são a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Ele não teve início. A nossa mente acha que tudo que existe foi criado, mas existe alguém que criou todas as coisas. E aí, até um conceito de Aristóteles, o conceito do motor imóvel. Ele fala que existe um motor que move todos os outros motores, mas esse motor não é movido por ninguém. Ele está falando de Deus. Deus criou todas as coisas, mas ele jamais foi criado. Ele sempre existiu. E eu repito, é um pouco difícil de entender isso com essa mente limitada que nós seres humanos temos. Mas, quando eu uso a fé, eu consigo alcançar as coisas transcendentes, as coisas que não se pode ver. Mais ou menos o que Shakespeare falou. Existe muita coisa entre o céu e o inferno, além da nossa vã filosofia, né? Então, quando eu uso a fé, eu consigo aceitar as coisas que a mente humana não alcança. Porque pensar em Deus, cara, é pensar num ser fora da caixa. Se Deus fosse algo compreensível, ele não seria Deus. Ele seria o meu pai, seria um grande líder da humanidade. Não, ele é Deus. E literalmente está fora da nossa caixinha. Quando eu digo que Deus não teve início e não teve fim, é porque ele é eterno. Deus é eterno. Deus é um ser que sempre existiu e sempre existirá. E por ele ser eterno, ele tem o poder de criar todas as coisas. Júnior, você está falando e uma coisa ficou martelando aqui na minha mente, sabe? Porque você apresentou o fato de Deus ser eterno, não ter início
e não ter fim. O homem teve início, certo? O homem teve Certo, início. certo. O homem foi criado. Mas parece, eu tenho uma impressão, eu não sei se o ouvinte tem essa mesma impressão que eu. O ser humano detesta parecer velho. As mulheres passam maquiagem, né? Elas costumam falar assim, vamos passar um reboco para esconder as rugas. Há vários métodos de beleza para tentar nos parecer mais novos. Eu tenho a impressão de que o homem está sempre atrás da fonte da juventude, atrás daquilo que os faz parecer mais jovens. Então vamos lá. Nós não gostamos de cabelos brancos e todos os dias procuramos alguma coisa que nos faz parecer mais jovem. O que tem a ver essa busca do homem pela imortalidade? Tem a ver com essa eternidade de Deus? Você poderia falar alguma coisa sobre? Sim, sabe o que é isso? É a eternidade gritando dentro do homem. Eclesiastes, que é um livro que eu acho maravilhoso, é uma abordagem filosófica da vida, da existência, e te aconselho, ouvinte, a você fazer a leitura de Eclesiastes. É um livro maravilhoso, um livro surreal. Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Sidney, quando a gente estava aqui com a doutora Cristina no primeiro Papo sobre Deus, eu falei do episódio de Gênesis capítulo 3. Quando o homem decidiu se rebelar contra Deus, desobedecendo a Deus. Ali, o homem que foi feito para ser eterno recebeu o castigo de Deus, que é a morte. Você pode ver, cara, a gente sabe que a única certeza da vida é a morte. Um bebezinho nasce, você não sabe se ele vai ser médico, se ele vai ser gari, se ele vai ser pedreiro, se ele vai ser radialista como o William, você não sabe qual vai ser a profissão dele. Mas que ele vai morrer, isso aí é a única certeza da vida. E mesmo assim, quando alguém parte, a gente não aceita. É uma dor que rasga o coração. O próprio Jesus, autor da vida, chorou no túmulo de Lázaro. Porque ele viu a dor que isso causa no ser humano, porque o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para ser eterno, mas o pecado entrou trazendo a morte ao ser humano. Mas quando o homem foi feito por Deus, Deus colocou lá dentro do homem o desejo pela eternidade. E quando a gente está tentando maquiar o efeito do tempo na gente, nada mais é do que essa eternidade dentro de nós gritando. Mas a gente precisa entender que a eternidade, ela é real, a gente foi criado. Mas a morte veio sobre os seres humanos pelo pecado. Mas a alma da gente nunca morrerá. A alma da gente viverá eternamente. E é aí que a gente precisa entender o convite de Deus através da paixão de Cristo. Quando Deus exerce juízo em Jesus, Ele está querendo, no juízo exercido em Jesus, trazer graça aos homens. Ou seja, não deixar que os homens morram eternamente. É um pouco complexo o entendimento disso, mas eu vou tentar ser claro. Deus tem uma salvação para a nossa alma. Amém. Deus, ele tem a solução para o erro que o homem cometeu lá atrás no Gênesis, e todos os homens e mulheres que nasceram depois vieram carregando esse fardo do pecado. A gente falou no último Papo sobre Deus a maldade que está dentro de nós, dentro de uma criancinha, dentro de cada um de nós. A gente tem que silenciá-la. Esse grito pela eternidade é Deus querendo que a gente receba Ele no coração, que a gente receba Ele como o nosso Senhor. Foi o que a gente falou na praça aqui não lembro o nome da praça que a gente teve ali sábado agora, que Deus bate a porta do coração de cada ser humano. Jesus está batendo a porta do coração de cada ser humano. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar, vai cear com essa pessoa e essa pessoa vai cear com ele. Então, esse desejo pela eternidade que o ser humano tem, essa busca pela fonte da juventude, como você falou, essa fonte da juventude existe. Ouviu, ouvinte? Essa fonte da juventude existe. E você vai falar, onde que está? Eu quero essa fonte da juventude, vou pagar tudo que eu tenho para receber essa fonte da juventude. É Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele disse, aquele que beber na água que eu lhe der, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Jesus é a água viva. E aquele que beber dessa fonte jamais terá sede. Não sede dessa água que sacia o meu corpo, mas uma água que sacia a minha alma e me leva para a eternidade com Ele. Não agora, não estou falando se você aceitar Jesus como seu Senhor, Ele vai te matar agora, não. Você vai ver uma vida com sentido. Você vai ver uma vida relevante, sentindo paz interior. E quando chegar o momento de você fechar os olhinhos aqui na terra, aí que vai começar a verdadeira história. Aí que você vai começar a desfrutar da eternidade com Deus. Interessante você falar isso, Júnior, que eu já vi aí, tem tempo, né? Eu vi uma reportagem
onde empresários vai lá nas geleiras pegar a água de lá, porque lá é pura, 100% pura, e ela causa um efeito no ser humano. E aí você vem aqui, na Rádio Alternativa, falar que tem uma fonte da juventude disponível a todos quantos quiserem. Aí o empresário que está ouvindo a gente vai falar assim, eu daria todo o meu dinheiro, mas o pobre que está nos ouvindo, como nós, fala assim, Júlio, eu não tenho dinheiro para pagar essa fonte, eu não tenho nem R$8 para dar na água que é vendida no mercado, quem dirá pagar pela fonte da juventude. É aí onde entra aquilo que você acabou de falar, que é a graça. Júnior, isso é maravilhoso, sabe por quê? Há um convite de Jesus, né? Lá em Salmos 34:8, ele disse assim, através do salmista, venham, provem, vejam, eu sou bom. E aí, Júnior, eu lamento muito, porque muitas pessoas, que talvez pessoas até que estejam nos ouvindo, elas falam assim, Sidney, eu já provei, não foi nada disso que vocês disseram. Você está falando que há um convite de Jesus para provar e ver que é bom? E aí você vem dizer que é certeza de que é bom. Sidney, eu já fui à igreja. Sidney, eu já segui pastores. Sidney, não é bom nada, Sidney. Esse negócio de provar Deus, provar Jesus, isso não é nada bom. Na verdade, me trouxe ansiedade, me trouxe medo, me trouxe angústia. O que você está falando parece ser antológico ao que eu vivi. Júnior, como conciliar isso? Porque a gente está fazendo um convite às pessoas a provarem e ver que Jesus é bom. E ver que Deus é bom. Mas tem pessoas que provaram e podem bater o pé e dizer, não é bom coisa nenhuma. Sim, nessa nossa caminhada, infelizmente, a gente já teve muitas experiências ruins. A gente já lidou com muita gente traumatizada pela religião, pela igreja, traumatizada por pastores, traumatizada, sabe? E aí eu preciso esclarecer um ponto muito importante agora que você falou. Os pastores que Deus chama, as igrejas que existem abertas, sérias, elas são, na verdade, como garçons que estão aqui nesse mundo para servir a humanidade, levar Deus às pessoas. E assim como talvez você já teve uma experiência ruim em algum restaurante, um garçom te atendeu mal, do mesmo jeito, às vezes você vai em uma igreja e você se frustra. Você tem uma experiência que às vezes gera trauma no seu coração. Você fica traumatizado e a conclusão que você chega é que Deus não é bom, que Deus é mau. Prometeram coisas para você. Olha, venha e você terá sua casa própria. Venha e você terá o seu carro do ano. Venha e pare de sofrer. Existe essa placa. E aí você vai e você não alcança aquilo que foi prometido e aquilo gera tristeza, frustração no seu coração. Na verdade, o garçom não te ofereceu uma comida verdadeira. Você está dizendo que essa pessoa não provou Deus. Não provou Deus. Porque quando o salmista diz lá no Salmo 34:8, provem e vejam que Deus é bom, você tem que provar Deus de verdade, não a religião. A gente bate muito nessa tecla lá na igreja. A gente não pode provar religião e ver que Deus é bom. A gente tem que provar o próprio Deus. E às vezes é apresentado outro Deus. É apresentado um Deus que nunca foi ele. O que Deus oferece para nós? Paz interior. Deus oferece carro? Não, isso aí você vai conquistar através do seu esforço, do seu trabalho. Deus vai te dar capacidade, inteligência, você vai trabalhar e vai conquistar aquilo que Deus tem para você através do seu esforço. Agora, o que Deus dá para a gente é aquilo que a gente não pode nos dar. É a paz interior. Ele falou, Jesus disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu não dou a vocês uma paz como o mundo dá. O que nós precisamos é ser servidos pelo Deus verdadeiro. Então, eu tenho uma palavra, a gente já está encerrando o nosso papo sobre Deus hoje, e eu tenho uma palavra muito especial para dar para você. Se você, que está nos ouvindo, já se frustrou com a religião, você tem um trauma hoje porque apresentaram a você um Deus que não fez o que você esperava, eu quero te convidar hoje a você provar o verdadeiro Deus. Provar o Deus que ama, provar o Deus que quer ter filhos maduros, provar o Deus que vai proporcionar experiências de crescimento espiritual, crescimento mental, crescimento de vida verdadeira. Esse Deus é um Deus extremamente amoroso, bondoso, é um Deus justo, mas é um Deus que conhece o seu coração, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe o que passa nos nossos pensamentos, a intenção do nosso coração, esse Deus conhece. E o nosso convite hoje é para que você prove esse Deus, ouvinte. Para que você possa conhecer de perto esse Deus como a gente está apresentando hoje. O Deus verdadeiro. Deus não é aquilo que a gente costuma imaginar.
Muita gente, Sidney, faz uma imagem, cria Deus na sua mente. Não, uma vez um homem disse, eu creio num Deus que sabe dançar. Eu entendo o que ele quis dizer. Um Deus que se alegra, um Deus que sabe... Você assistiu aquela série The Chosen? Uhum, então, sim. quando eu vi essa série, acho que foi até você que me falou dessa série. Uhum. E aí eu comecei a assistir, eu fiquei maravilhado, eu não perdi um capítulo. Teve episódios que eu assisti 2 vezes. Porque quando eu vi aquele Jesus do The Chosen, eu encontrei o Jesus que eu sempre imaginei. Eu nunca imaginei um Jesus que era Deus habitando na Terra como ser humano, um Jesus carrancudo, um Jesus brabo, um Jesus muito sério. Um velho de barba branca querendo matar a gente. Exatamente. Eu sempre imaginei Jesus alguém como a gente. Alguém que se compadece das nossas dores. Citei aqui o episódio de Jesus chorando lá no enterro no túmulo de Lázaro. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele se compadeceu da dor de Maria e de Marta. Porque ele é um Jesus como a gente. Então esse Jesus que é como a gente, que sofreu solidão no Getsemane, que sofreu traição no Jardim das Oliveiras, Teve fome, fome, teve sede, esse Jesus que se sentiu fraco, que isso, Júnior? Que blasfêmia é essa? Jesus se sentiu fraco, ele suou gotas de sangue, tamanha era a angústia que ele estava sentindo. Sidney, esse Jesus chegou a orar assim, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Ou seja, se possível, me tira da cruz. Mas sendo Deus, ele nos ensinou a orar corretamente. Mas contudo seja feita a tua vontade. Esse Jesus que se compadece de nós, é esse Jesus que nós apresentamos. A bondade de Deus se revelou em Jesus. Jesus é a personificação de Deus na Terra. Júnior, nós precisamos finalizar, mas se você quiser continuar esse papo, nós temos aqui as mídias da igreja a qual nós fazemos parte, né? AD Filadélfia Guarará. AD Filadélfia com PHI, Filadélfia Guarará. Lá você vai encontrar cortes de mensagens, lá você pode mandar inclusive a sua dúvida. Se você ouviu algo aqui que te colocou dúvida, ou que talvez te trouxe alguma coisa que você ficou, ai meu Deus, o que... Você pode nos procurar, nos mandar uma mensagem, que lá a gente vai estar conversando. A gente vai orar por você agora, porque se você quiser experimentar Deus, nós temos Deus para você, através da sua palavra. Pastor Júnior, você pode estar orando por nós? Amém. E a gente quer encerrar esse papo sobre Deus hoje, falando com Deus, sobre você, ouvinte. Onde você estiver agora, eu te convido a você se conectar com Deus e participar desse momento comigo. Deus, quero te agradecer por essa oportunidade. Estamos aqui hoje na Rádio Alternativa FM, junto com William, Sidney e eu, com todos os ouvintes que participaram desse programa. E eu quero, Deus, que o Senhor proporcione uma experiência verdadeira a cada ouvinte que sentiu no coração um desejo de te conhecer de verdade. Como o Salmo 34:8 diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Que cada ouvinte tenha a oportunidade de ver o Senhor, provar o Senhor e constatar com a sua própria vida que o Senhor é bom. Que a sua bondade seja vivida por tantos quantos quiserem nessa manhã. Essa é a nossa oração, Deus, que os nossos ouvintes tenham experiências contigo maravilhosas, como nós tivemos, muitos homens e mulheres já tiveram, que os nossos ouvintes também possam ter esse encontro verdadeiro com o Senhor. Não com a religião, mas com o Senhor, porque o Senhor é a verdadeira religião. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pastores, eu agradeço a vinda de vocês, pastor Sidney, pastor Júnior. Daqui a 15 dias vocês voltam, vai ser vocês convidados, sempre vai ter, né, pastor? Sim, sim. Eu agradeço a vinda de vocês, muito obrigado. Então daqui a 15 dias vocês estarão de volta, falando aí a palavra de Deus. Nós falamos em off, ou vai por amor ou vai pelo amor, não tem escapatória. E a Deus todo mundo vai, tá? Com certeza. Muito obrigado às pedidas de vocês. Obrigado, William, obrigado aí você ouvinte que ficou com a gente até agora. E eu desejo do fundo do coração que falamos no início, que a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado a todos os ouvintes, que Deus abençoe vocês. Um abraço à nossa igreja Filadélfia em Guarará. Quer continuar o papo com a gente? Avenida Arthur Bernardes, número 33, Areal, Guarará. Que Deus os abençoe. Amém. Tá chegando.